bem, agora nós vamos trazer uma notícia boa para Rio Claro, uma conquista na nossa área da educação. O Colégio Dom Bosco é o campeão do Desafio Nacional Acadêmico, o DNA 2024. Para explicar um pouquinho para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, do que se trata essa premiação e como é que foram feitos os preparativos, né, dos alunos, como é que foi todo esse trabalho de formação dessa equipe para disputar esse prêmio, nós já estamos aqui no estúdio com a Ana Carolina Baciotti Bernardino, ela é professora do colégio. Bom dia, seja bem-vinda, Ana. Bom dia, Carla, bom dia. Nós vamos conversar também com a Marina Donato Crepaldi, que é a coordenadora. Bom dia, seja bem-vinda, Marina. Bom dia, obrigada. A gente sabe que é um prêmio que é muito disputado, colégios de todo o país participam. Foi o primeiro ano que o Dom Bosco participou ou vocês já vêm de anos de participação, Marina? Nossa terceira participação no desafio. Se Deus quiser, ainda teremos muitas participações pela frente. Do que se trata o Desafio Nacional Acadêmico? O Desafio Nacional Acadêmico é uma competição nacional onde o aluno, né, onde as crianças se preparam para um desafio que visa a pesquisa, a busca de identificação de enigmas com o uso, né, com o recurso da internet. E ela contempla 11 áreas do conhecimento, que a professora Ana Carolina pode detalhar com mais precisão. Como é que funciona, né, esse pré-desafio? Como é que vocês se preparam? Como é que é feita a seleção? Porque é uma equipe de alunos, né, que participa. Sim. Nós preparamos 2 equipes, na verdade. Uma no nível fundamental e uma no nível médio, né? Certo. Fundamental com alunos até 9º ano e a do médio com os alunos do ensino médio. A do fundamental a gente preza na equipe alunos de 9º ano, porque eles já estão saindo do fundamental, e a do médio do ensino médio total, né? E, na verdade, assim, não existe uma maneira de preparar os alunos, né? Porque são enigmas dos mais diferentes possíveis. Não tem uma pergunta direta, o que é tal coisa. Geralmente, eles alinham uma pergunta a uma imagem ou a um som, a um vídeo, e você tem que tentar pensar, chegar assim, numa resposta, juntando todas as informações que eles passam, né? Então, é diferente de uma Olimpíada, é diferente de um vestibular, que a pergunta é direta, né? O que é isso, ou o que é aquilo, não é. Que é específico de uma disciplina, nesse caso, não. Tanto que, assim, não existe nem disciplinas. Essas 11 áreas de conhecimento, até trouxe aqui para lembrar todas, né? São, por exemplo, meio ambiente, música, curiosidades, atualidades, idiomas, história, tecnologias, esporte, raciocínio lógico, direito, e sempre tem um tema surpresa. Então, esse ano o tema surpresa tinha muita coisa sobre aviação, Então, todo ano muda, né, esse tema surpresa. São 10 perguntas de cada área, e isso numa primeira fase. Existem 3 fases da competição. Nessa primeira fase, quando você responde 8 questões por tema, a gente ganha uma pista, que essa pista é uma imagem, que vai ser usada na terceira etapa, que é uma semana depois, né? Então, nem todas as equipes passam para a terceira etapa. E a última etapa, na verdade, eles pegam as pistas conseguidas na primeira etapa e simplesmente jogam 11 imagens para a gente e deixa a gente quebrar a cabeça para tentar achar a ligação entre elas. Você tem que encontrar o que liga as 9 imagens. Eu estou vendo aqui, né, que são mais de 500 equipes em todo o país. Sim. Né? Então, é difícil chegar lá, né? Chegar nas finais. Difícil. No caso do Colégio Dom Bosco, essa conquista foi pela equipe do Fundamental? Do Fundamental, sim. Do Fundamental. Mas o ensino médio também teve um bom desempenho, não é? Nós ficamos em 5º no estado de São Paulo e acho que 10º no Brasil. Isso. No Brasil, Isso. No caso do ensino médio. Do ensino médio. Vocês percebem assim que ano a ano há uma evolução? Os alunos vão entendendo melhor do que se trata a prova, o desafio? Sim, porque embora a Ana tenha dito, né, que não há uma preparação específica, mas o que nós nos preocupamos no colégio é com uma preparação geral dos nossos alunos. E sempre procuramos incentivá-los às competições, às Olimpíadas. Então, isso, de certa forma, já traz um preparo, né, um fator motivacional para o nosso aluno. No caso do DNA, a nossa decisão foi oficializar a equipe, né, oficial com alunos dos 9º anos, que são alunos que já consideramos mais preparados para algumas competições.
E, ao mesmo tempo que nós vamos trazendo os alunos mais novos, de 6º a 8º anos, no caso, não só de 6º, né, mas desde o Fundamental 1, dependendo da competição, dependendo da Olimpíada, para que ele, ao longo desse processo, identifique, né, o seu potencial e também compreenda os mecanismos de algumas Olimpíadas e desafios e competições de forma geral. Muito bem. Murilo, tem pergunta sobre essa conquista do Colégio Dom Bosco? Pois não, eu gostaria que vocês falassem, por gentileza, deve ter havido muitos desafios, né, mas o principal que vocês poderiam relatar para aqueles que estão nos vendo e ouvindo, e também o impacto para a comunidade escolar dessa conquista, desse feito tão importante. Olha, nós tivemos 2 desafios que foram realmente, dentre esses 110 da primeira fase, que foram 2 desafios que nós perdemos quase 1 hora em cada um. Né? Eram 5 imagens, que tinha a evolução do ser humano, desde o macaco até, né, aquela imagem da evolução. Embaixo tinha um livro aberto, aí tinha uma chave, tinha o osso externo, a imagem do osso externo, tinha um ponto de interrogação e um estilete embaixo. Então, possivelmente, a resposta estava nesse ponto de interrogação, né? Olha, esse realmente foi um desafio que quebrou a cabeça, né? E o que era, afinal de contas? A resposta era estigma. Difícil. A resposta, você chega numa palavra. Uma palavra. Uma palavra. A primeira fase, ela dá a quantidade de letras que tem a resposta. A primeira fase, sim. Então, ele fala, por exemplo, e às vezes ele dá a formatação da resposta. A resposta deve ser dada sem espaço, ou quando ele não fala nada, a resposta se tiver mais do que uma palavra, pode ser dada, o espaço conta como um caractere, né? Mas essa pegou. Essa foi uma que pegou bastante. E a segunda etapa foi uma das mais difíceis que a gente participou. Para você ter uma ideia, nós demoramos, mesmo em primeiro lugar, nós demoramos 3 horas e 40 minutos para responder. Para responder. Para responder. Era um enigma, que nem eu falei, né? Eram 11 pistas, nós estávamos com as 11, mas para chegar na resposta final, praticamente tinham 3 enigmas dentro de um. Só que não está separado as imagens. Para responder o primeiro, você usa essas imagens. Não. Eles jogam as imagens lá, né? E eu falo que esse ano estava complicado, porque não era uma resposta, não era uma palavra conhecida, por exemplo, uma palavra do nosso dia a dia, né? Nós tínhamos que usar um decodificador, chamado código de Wegener. Então, só que eles davam a resposta. Uma das palavras que estava numa imagem era a resposta do código de Wegener. A gente tinha que fazer o código ao contrário, para chegar na palavra, no texto do código, né? Então, para chegar nisso, foi um caminho longo. Mas vocês acabam desenvolvendo habilidades nesses alunos em termos de pesquisa. Muito. Não só a bagagem que esse aluno já traz de conhecimento, de informação, mas nesse momento do desafio, ele aprende a ser rápido, a pesquisar, a ser ágil na busca. E não aquela pesquisa só comum, tá? Quando você joga uma palavra no Google. Na verdade, se você joga só aquela palavra no Google, você não vai achar. Você tem que ter habilidades de como pesquisar, ou o que pesquisar. Saber fazer a conexão. Por exemplo, aquela que eu falei do externo, do estilete. Se eu colocar externo e estilete ali, vai sair estilete como sendo uma ferramenta de corte e o externo como sendo um osso, né, tem que ter uma capacidade de entendimento também, de fazer a conexão entre as imagens. Tem a questão de busca de imagens também, o significado. Como disse uma aluna, né, numa entrevista que foi dada, que você tem que pensar fora da caixinha. Se você pensar na caixinha, dentro da caixinha, você não chega. Não chega. Mas é muito interessante este desafio, no sentido que fala-se muito sobre a inteligência artificial, certo? Só que o que a gente visualiza é que muitos jovens, né, muitas pessoas, né, não só os jovens, eles não sabem utilizar de forma adequada, né, os recursos que existem. Então, o que eu visualizo assim muito dessa competição é que você dá essa possibilidade ao aluno de entender quais os tipos de ferramentas que ele possui e utilizar de forma inteligente. Sim. Muito bem. São quantos alunos em cada equipe? São 5.
Então, há uma seleção também. Os interessados se oferecem, vocês fazem uma seleção, como que funciona? Normalmente, né, nós abrimos para que todos os alunos que tenham interesse, né, façam uma inscrição e nós os reunimos, explicamos normalmente como são organizadas as atividades, em que dia vai acontecer, o que também prejudicou um pouco o interesse de alguns alunos, porque nós tivemos o feriado municipal. E foi bem no feriado. Foi bem no feriado, então muitos alunos viajaram e não conseguiram se comprometer com a participação total. Então, nós tivemos também que ter essa triagem, né, esse cuidado para que os alunos que estivessem realmente envolvidos, estivessem envolvidos o tempo integral. Então, eles têm a oportunidade, sim, de se manifestarem ali, e, em cima disso, a gente faz essa seleção que a Ana comentou no início, né? A equipe do Fundamental 2 nós definimos como a equipe oficial, no caso, então, alunos de 9º anos. Os demais que desejam participar, eles ficam como coadjuvantes, só que em termos de pesquisa, para, como eu disse também, irem se preparando para as competições futuras. E aí, do ensino médio, a gente tem que fazer essa seleção. A seleção não tem jeito. Infelizmente, não são todos. Uma ideia, Carla, 2 desses alunos que estavam na equipe oficial esse ano tinham participado no 6º ano com a gente já, e todo ano perguntavam, vai ter DNA, porque eu falo que o DNA, quem não sabe o que é, fala assim, meio que torce o nariz, como a gente fala, né? É muito longo, 110 questões, não vou participar. Mas se você participa uma vez, eu falo que é um bichinho que pica você. Aí todo ano... Que você quer participar. E dessa vez, então, com ótimos resultados, né? Eu quero parabenizar toda a equipe. É um trabalho de equipe, né? Com certeza. E até aproveitando a oportunidade, eu gostaria de agradecer à equipe de gestão que compõe comigo. Eu faço parte da gestão do colégio, juntamente ao Ike, meu primo, a Blenda, a esposa, que a gente brinca, né? A prima agregada, e meu marido, que não atua diretamente na parte pedagógica, né? E também aos professores que não estão presentes, mas que ajudaram aí nessa conquista, professor Anderson, Ana Laura, professora Natália, professor Tiago e os demais que sempre estão envolvidos em todas as conquistas, né? Como você disse, é um trabalho em equipe. Muito bem. Eu quero agradecer, então, a participação da Marina Donato Crepaldi, coordenadora do Colégio Dom Bosco. Parabéns. Por favor, leve os nossos parabéns a toda a equipe, aos alunos. Obrigada. E que venham aí ótimos resultados. Muito obrigada pela oportunidade. E agradeço também imensamente a professora Ana Carolina, que é a que trouxe, né, a ideia para o colégio, e a gente espera continuar incentivando os nossos alunos, né, em todas as participações possíveis aí. Obrigada também à professora Ana Carolina Baciotti Bernardino. Obrigado, parabéns, viu, Ana? Muito obrigada, ótimo trabalho, Carla. a você e a toda a equipe. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigada.